Você se culpa por tudo, mas talvez o problema não seja apenas culpa. Talvez o problema seja que você aprendeu a se castigar em silêncio e começou a chamar isso de responsabilidade. Porque chega um momento em que a culpa deixa de parecer apenas um sentimento e ela começa a virar uma forma de existir. Na prática, você já não consegue descansar sem sentir que deveria estar fazendo algo mais. Você não consegue errar sem se destruir por dentro, não consegue se priorizar sem sentir que está decepcionando alguém. E o mais perigoso é que isso vai ficando invisível, porque você continua funcionando, ajudando, resolvendo problemas, sendo a pessoa que aguenta tudo. Mas por dentro você vive emocionalmente em estado de constante tensão, como se você nunca pudesse relaxar completamente. E talvez você conheça muito bem essa sensação. A sensação de revisar conversas na cabeça antes de dormir, de pensar no que deveria ter feito diferente, de sentir culpa por estar descansando, por precisar parar e sentir culpa até quando você escolhe a si mesmo. E aos poucos você começa a acreditar que existe alguma coisa errada em você o tempo inteiro. Só que a verdade é que ninguém nasce sentindo um problema. E a psicanálise ela parte de um princípio muito simples, mas extremamente profundo. O sujeito, ele não nasce pronto. Ele vai sendo constituído emocionalmente pelas experiências que ele vive. E isso começa muito cedo. Logo nos primeiros vínculos, nas nossas primeiras experiências emocionais e na forma como nós fomos acolhidos, corrigidos, ignorados e até amados. Porque a criança, ela não aprende por lógica. Ela aprende por experiência, pelo olhar que recebe, pela forma como as pessoas reagem às emoções dela e também pela forma como ela percebe se existe espaço seguro para ela existir emocionalmente. E a partir disso, ela começa a construir conclusões silenciosas. Conclusões essas que não são pensadas racionalmente, mas que passam a organizar profundamente a forma como ela vive. Como, por exemplo, se eu errar eu decepciono, se eu incomodar eu vou perder amor, se eu precisar de mais eu vou ser rejeitado. E essas conclusões, elas não ficam visíveis, mas elas começam a estruturar a forma como você sente, interpreta e reage ao mundo. E talvez seja exatamente isso que acontece hoje. Você não se cobra apenas porque você quer acertar. Você se cobra porque emocionalmente aprendeu que errar pode custar vínculo, pertencimento ou até mesmo amor. E é aqui que a culpa deixa de ser apenas consciência. Ela começa a se tornar uma forma de sobrevivência emocional. Porque existem pessoas que cresceram sentindo que precisavam ser fáceis, boas, maduras, responsáveis, porque emocionalmente não existia espaço seguro para elas serem humanas. Então elas começam a desenvolver uma vigilância constante sobre si mesmas. Prestam atenção em tudo, no humor das pessoas, nas reações, nos conflitos e até nos mínimos sinais de rejeição. E sem perceber, passam a assumir responsabilidades emocionais que nunca foram delas. O problema é que isso continua operando na nossa vida adulta. E hoje, talvez, você ainda faça exatamente a mesma coisa. Você se culpa quando está cansado, se culpa quando não consegue dar conta de tudo, quando coloca limites e até por precisar descansar. Como se existir já viesse acompanhado de uma dívida emocional permanente. E isso cansa de um jeito que quase ninguém vê. Porque por fora as pessoas costumam elogiar exatamente a versão sua que mais está se destruindo internamente. Aquela versão forte, responsável, sempre disponível e até controlada. E isso tudo enquanto ninguém percebe o quanto você vive emocionalmente se castigando em silêncio para conseguir sustentar essa imagem. E aos poucos, isso começa a afetar até a forma como você se relaciona. Porque pessoas que vivem se culpando por tudo, normalmente também toleram mais do que deveriam. Aceitam relações desequilibradas, pedem desculpas demais, se responsabilizam pelas emoções de todo mundo. Porque, no fundo, existe uma parte delas que acredita que precisa merecer amor através do esforço e da dor. E perceber isso não é nada confortável. Porque obriga você a reconhecer quantas vezes você confundiu autocastigo com maturidade emocional. Quantas vezes você chamou exaustão de responsabilidade. Quantas vezes você foi cruel consigo mesmo e chamou isso de consciência. Mas aqui existe um ponto que precisa ser sustentado com muita responsabilidade. Entender sua história e como isso foi construindo em você é de extrema importância. Mas isso não pode se tornar um lugar onde você apenas se esconde da responsabilidade sobre a continuidade desses padrões. Porque existe um momento que você deixa de ser apenas o efeito daquilo que viveu e passa a ser responsável pela forma como você continua vivendo a partir disso. E esse momento começa quando você toma consciência. Porque quando aquilo que era invisível se torna visível, você já não consegue mais viver da mesma forma sem perceber o que está fazendo consigo mesmo. E é aqui que começa o verdadeiro ponto de virada. Porque você começa a perceber quando está assumindo pesos que não são seus, quando está transformando qualquer erro em motivo para se destruir internamente, ou quando está exigindo de si um nível de perfeição que jamais exigiria de alguém que você ama.
E aí, aos poucos, alguma coisa começa a se organizar dentro de você. Você entende que errar não faz de você alguém menos digno de amor, que descansar não é fracasso, que colocar limites não é egoísmo. E principalmente, que talvez você tenha passado tempo demais tentando ser impecável, porque no fundo você acreditava que só seria amado se nunca decepcionasse ninguém. Mas amor saudável, ele não nasce da punição. E maturidade emocional não deveria exigir que você se destrua por dentro o tempo inteiro. E talvez hoje, pela primeira vez em muito tempo, você precise parar de perguntar como faço para errar menos e começar a se perguntar por que eu aprendi a me tratar como alguém que merece punição constante. Então, se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual a parte que mais te pegou. Talvez essa seja uma conversa que você precisava ter consigo mesmo há muito tempo. E eu sou Andressa Macena, estudante de psicologia, e toda semana eu trago vídeos sobre clareza emocional.